Oi, gente, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre uma palavra que eu li no meu devocional, mais no iniciozinho do ano, e essa palavra tem falado muito comigo, e eu acho que é uma palavra, assim, muito balizadora para o longo do nosso ano. Encontra-se em 2º livro de Reis, capítulo 6, versículos 1 ao 7. O ferro do machado é o nome. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: Como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho, o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Essa palavra, ela nos dá muitas diretrizes, assim, muitas direções, né? Porque é uma palavra muito rica. Mas o Senhor falou nesse momento, né, conforme eu fui fazendo essa leitura no meu devocional, o Senhor me trouxe uma direção muito clara sobre pessoas a quem nós continuaremos dando acesso à nossa vida ao longo desses anos de 2026. Nós ainda estamos bem no iníciozinho do ano e eu creio que ainda seja um tempo da gente, assim, fazer as mudanças que a gente precisa. Eu creio que janeiro, eu sinto isso no meu espírito, eu comento aqui em casa, né, com a minha família, que janeiro é um tempo de transformações, é um tempo do novo, da gente se preparar, da gente tirar um tempo para ouvir mais a Deus, buscar mais direção, mais clareza do nosso propósito, do que o Senhor tem para que a gente possa fazer, viver ao longo do nosso ano. E o Senhor tem falado muito comigo nessa palavra a respeito de pessoas a quem a gente continua dando acesso na nossa vida. É muito importante, como a gente vê aqui no caso nessa palavra, né? Os profetas, eles precisavam de um lugar maior que comportasse mais, no caso, a quantidade deles. Eles foram buscar um novo lugar, tiveram o consentimento de Eliseu, né? Mas eles fizeram questão da presença de Eliseu com eles. Porque eles sabiam que Eliseu era uma pessoa que valia a pena ter perto, uma pessoa do bem, uma pessoa que agregava espiritualmente na vida deles, que ensinava, né? E que esse ano nós possamos fazer escolhas certas de pessoas que vão estar ao nosso lado. Ah, mas eu tenho que andar por interesse, eu tenho que buscar caminhar só com pessoas que vão me agregar alguma coisa, não no sentido de valor para bens, mas no sentido de valor espiritual, pessoas que vão nos apontar, que vão nos direcionar ao nosso propósito, pessoas que vão nos impulsionar a viver de verdade, o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quando a gente estiver naqueles momentos difíceis que a gente fala, ai meu Deus, agora não tenho mais expectativa, agora a minha fé está se esvaindo, eu estou sem força, eu estou fraco. Mas são aquelas pessoas que vão falar, não, vamos lá, vamos caminhar o caminho mais uma milha com você, sabe? Toma aqui, toma o meu ombro, caminho com você, vamos junto. Não, nosso Deus é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Vamos juntos, não desiste. Sabe? Pessoas que vão nos agregar, para que vão nos ajudar a alcançar o propósito que o Senhor tem para nós e que muitas vezes a gente acaba se perdendo ao longo da caminhada. Porque às vezes a gente está tão cercado de gente, mas são nos momentos de aflição, como esse moço passou, né? É que a gente vê quem a gente tem realmente ao nosso lado. Será que as pessoas que estão conosco, eles vão nos apontar para o nosso propósito? Será que vão nos ajudar a ser obedientes nos momentos de aflição? Ou vão nos levar para caminhos que não agradam ao nosso Deus? Então, como esse rapaz, ele ficou tão aflito quando ele viu que o ferro do machado caiu, né? Ele ficou aflito, o coração dele ficou preocupado, porque aquilo não era dele, era emprestado. E tá aí uma lição, uma das lições para a gente tirar dessa palavra. Quando ele ficou aflito, ele não saiu falando para qualquer um, mas ele falou, ai meu senhor, era emprestado. Ele sabia que ele podia confiar em Eliseu. Ele sabia que Eliseu era alguém que poderia ajudá-lo no momento da aflição dele. E Eliseu, vendo a preocupação dele,
né? Eliseu viu que ele não fez aquilo, viu que ele tinha zelo por aquilo que tinha sido confiado a ele, emprestado a ele. E nós, será que nós estamos tendo zelo daquilo que o Senhor já nos confiou até aqui como mordomos no reino dele? Será que estamos sendo bem mordomos daquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, que já nos emprestou até aqui? E então Eliseu viu essa preocupação nele. E ele falou aonde caiu. E no momento que ele diz onde caiu, se aquele homem não tivesse, além do zelo, se ele não tivesse atento ao que ele estava fazendo, aquele homem não saberia para onde tinha ido parar o ferro do machado. Mas ele estava atento e imediatamente ele falou, caiu ali. Então, a gente tem que estar atento. Uma outra lição, além de a gente estar cuidando bem do que Deus nos emprestou, será que a gente está fazendo com atenção aquilo que o Senhor também está nos permitindo fazer? Se ele não tivesse atento, ele teria perdido, mas ele viu que estava ali. Então, por exemplo, eu vi que ele estava alinhado, consciente do que ele estava fazendo ali, que era em prol daquele grupo, né, dos profetas, para a melhora dele e para os outros. Eliseu foi lá, cortou um galho e operou ali um milagre, né? Porque Deus operou um milagre através da vida de Eliseu porque viu sinceridade naquele homem. Aquele homem ele poderia naquele momento não fazer isso, ele não tinha como fazer, então ele falou com quem podia. Então que a gente possa caminhar ao lado de pessoas que venham nos permitir viver momentos, experiências com Deus que vão nos manter mais firmes na nossa caminhada, que ao invés da gente se desesperar e falar agora já era, agora não tem mais jeito, agora eu não consigo mais, vai falar não, vamos lá, o nosso Deus é um Deus de coisas sobrenaturais e você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Por vezes só o que precisa é isso. Mas infelizmente, dependendo de como a gente estiver cercado, a gente vai ouvir, realmente isso não é para você não. Ah, deixa isso para lá. Ah, se não aconteceu é porque não era para ser. Quando às vezes Deus só quer que a gente persevere um pouco mais. Entende? Então, Eliseu fez a parte dele. Eliseu ajudou aquele homem fazendo a parte que cabia a ele. E Eliseu poderia ter pego o machado que flutuou milagrosamente ali no rio? Poderia. Porém, Eliseu, como um bom líder, mostrou para ele, olha, continua fazendo a sua parte, eu faço a minha e você continua fazendo a sua. Eu faço o que cabe a mim, mas o que cabe a você é você quem tem que fazer, né? Ele falou, fez o machado flutuar, e Eliseu disse, pegue-o. Eliseu deu ordem para que ele pegasse. Então, Eliseu fez flutuar, mas quem teve o trabalho de pegar e tirar da água foi o próprio homem. Então, assim como na ressurreição de Lázaro, Jesus ele deu ordem, Jesus deu ordem para que rolassem a pedra. Jesus fez o milagre, ressuscitou Lázaro, poderia ter ressuscitado Lázaro completo, limpinho, até alimentado, porque não tem nada de impossível para Jesus. Mas tem processos como o desenfaixar, né? Lázaro depois continuou sendo dos homens também, assim como o arrastar, o mover a pedra e desenfaixar foi parte, coube as pessoas fazerem, né? O milagre é com Jesus. Então tem certos processos que muitas vezes a gente não vai nem entender o porquê eu vou ter que desenfaixar Lázaro. Por que eu vou ter que estender a mão no rio e pegar? Por que eu vou ter que passar por certos processos doloridos, difíceis, cansativos, às vezes até longos? Por quê? Tem processos que a gente não vai entender, mas eles são para o nosso crescimento. Em algum momento, a gente vai ter que estar pronto, a gente vai ter que passar por esses processos, porque daqui a algum tempo, em outro momento, nós vamos estar aptos para ajudar pessoas que vão estar passando por esse mesmo processo daqui na frente. Se Eliseu pegasse e falasse, não, deixa que eu pego para você, igual pessoas que são muito solícitas na nossa caminhada, ah, não, deixa que eu, se puder levar, ah, não, levo você no colo, ah, deixa que eu faço isso para você, não, deixa que eu faço, eu te ajudo, mas a gente precisa caminhar, porque se a gente muito por vezes não caminhar com nossas próprias pernas, se a gente ficar dependendo só da oração dos outros, ficar dependendo só do jejum dos outros, ficar dependendo só de uma palavra profética que venha dos outros, a gente não vai ter a nossa experiência com Deus. A gente não vai poder ficar forte espiritualmente para quando chegar alguém aflito, passando pelo que a gente está passando hoje, a gente poder dar o suporte e falar, olha, vamos caminhar mais uma milha, eu vou junto com você. Eu já passei por isso e eu posso te ajudar. Eu posso te garantir que você vai vencer esse desafio na sua vida.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com lideranças ou até amizades, pessoas que por vezes não querem ser tão solícitas, às vezes intencionalmente, para que a gente não cresça, assim como também para evitar, porque às vezes a gente demonstra tanta falta de vontade de crescer espiritualmente, que às vezes as pessoas só querem nos ajudar, mas a gente precisa passar pelos processos da vida. O desenfaixar de Lázaro era um processo que aquele grupo de pessoas precisava passar. O estender a mão e pegar o machado, ele precisava passar. Os processos de Davi, desde que foi ungido como rei, mas todos os processos que ele precisou passar até assumir o trono, fizeram dele um rei como nunca houve igual. Então tem processos que hoje a gente está fazendo, está passando porque estão nos forjando para um propósito que hoje a gente não vê, mas lá na frente Deus já sabe o motivo disso. Então, fica firme, cuidado, fica atenta às pessoas que você vai dar o acesso ao seu, sabe, ao longo desse ano na sua vida. Tem pessoas que Deus já até tirou da nossa vida, mas a gente insiste em trazer, insiste em achar que tem que fazer parte da nossa caminhada quando não tem. Se Deus tirou, é porque era para ser até um certo ponto. Mas dali em diante, opa, vai você. Tem gente que é estaca, ajuda, assim como nós vamos ser estaca na vida de muitas pessoas. E a gente não tem que se sentir ofendido. Ah, mas eu dei tanto suporte no processo de construção daquela pessoa, daquela vida. Mas ok, você não vai, tem pessoas que você não vai ter que estar para sempre na vida dela. Você vai ter que dar um suporte, caminhar mais uma milha, mas depois ali em diante é a pessoa e a vida dela. Assim como vão ter pessoas que vão estar na nossa vida até um certo ponto. E tudo bem. Agora, tem pessoas que são coluna, que vão manter e Deus vai mostrando pra gente quem fica e quem sai. Então, que para 2026 você mantenha as colunas, mas você não queira trazer, manter estaca como se fosse uma coluna. Porque quem Deus tirou não é mais para continuar. E se Deus também te mandou sair da vida de algumas pessoas, saia sem se sentir ofendido nem afrontado, porque os processos de Deus, só Ele é quem sabe para nossa vida. Ele ouve coisas que a gente não ouve, Ele vê coisas que a gente não vê. E por isso, Ele dá direções claras. Faz o que Deus está te mandando, traz as pessoas, ora para Ele, fala: Senhor, coloca na minha vida somente pessoas que vão me levar para perto do Senhor. E aquelas pessoas que não vão me levar para perto de Ti, que o Senhor tire, ainda, sabe, de forma sutil, de forma que não doa para nenhum lado, mas que a gente esteja atento, que o centro da nossa vida tem que estar no Senhor, em agradar a Deus e não a homens, porque a nossa salvação vem dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se essa palavra alcançou seu coração, eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você comente para que possa ganhar relevância e mais pessoas possam ser alcançadas. E que Deus te abençoe com boas escolhas, com amizades verdadeiras, com amizades que vão te levar para mais próximo dele, né? E que não te afastem dos caminhos que ele tem para você, porque juntos eu tenho certeza que a gente dá de viver o sobrenatural do Senhor nessa terra, para honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?